Fala galera, aqui é o professor Vinícius de Alencar e vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Nós estamos falando sobre a importância do predicado e como eu posso identificar os núcleos para poder classificá-los. Nós já sabemos que quando o núcleo é o verbo, o predicado é verbal, e quando o núcleo é o predicativo, eu chamo de predicado nominal. Então até aí a gente já viu tudo. Vamos retomar alguns conceitos, né? Na frase em que há um verbo significativo, que eu também posso chamar de nocional, o predicado classifica-se como verbal, né? A gente já sabe também que esse verbo é o núcleo, né? Então, esse verbo significativo ele tem que ser normalmente uma ação ou um fenômeno da natureza. Também já vimos tudo isso. Quando na frase... marcou aqui, que não era marcar. Pronto. Quando na frase há um verbo não nocional, ou seja, vazio de significação, que a gente também já falou, o predicado vai se classificar como nominal. O núcleo vai ser um adjetivo, ou um substantivo, ou uma palavra substantivada, que eu vou chamar de predicativo do sujeito. Então, predicado verbal, eu vou ter um verbo de ação ou um verbo que é um fenômeno da natureza como núcleos, e no predicado nominal, eu vou ter o predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito dentro do predicado. E esses verbos que vão aparecer ali, eles não vão ser de ação nem fenômenos da natureza. São os verbos de ligação. Esses verbos não são núcleos. Então, até aí, é só uma revisãozinha que a gente já viu isso. Agora, vamos lá. Os verbos que formam o predicado verbal, agora a gente vai começar a olhar para esses verbos de ação ou fenômenos da natureza, importantíssimos, que eles são, que são núcleos do predicado verbal, né? E aí, a gente agora tem que entender a classificação desses verbos. A gente vai chamar isso de predicação verbal. Os verbos que formam um predicado verbal podem apresentar-se sem complemento. Por exemplo, eu posso botar assim, ó, tudo aconteceu. Se eu tenho essa frase, tudo aconteceu, quem é o sujeito? Tudo. Qual é o predicado? Aconteceu. Preciso de complemento para aconteceu? Não, quando eu falo tudo aconteceu, você já entende a frase toda. Então, esse verbo aqui, ele não precisa de complemento. Então, ele também é um verbo significativo, pois é uma ação. Então, é um verbo que forma o predicado verbal sem precisar de complemento. Agora, esses verbos, eu posso ter verbos que vão ter significado incompleto, que podem precisar de um complemento. Olha aqui, ó. Fundaram escolas e importaram professores. Perceba que eu tenho assim, ó, fundaram. Fundaram o quê? Eu preciso de um complemento. Alguém fundaram, ou seja, eles fundaram o quê? Se eu botar só eles fundaram, você não entende. Então, sei que esses verbos eles precisam de um complemento. Fundaram o quê? Fundaram escolas. Então, fundaram sozinho não funciona, ele precisa de complemento, ele tem significado incompleto. Importaram professores. Importaram o quê? Importaram quem? Importaram professores. Olha como eu falo assim. Gargarejaram dó, ré, mi. Gargarejaram o quê? Gargarejaram dó, ré, mi. Mandaram imprimir diplomas. Se eu boto só mandaram imprimir, você pergunta, mas mandaram imprimir o quê? Então também precisa de complemento. Mandaram imprimir diplomas. Fizeram competições. Né? E se eu falar fizeram, você automaticamente pergunta, fizeram o quê? Competições. Então, esses verbos aqui, eles têm significados incompletos. Então, dentro do predicado verbal, eu vou ter verbos de ação ou fenômenos da natureza que vão estar com sentido completo, não precisam de complemento, e eu vou ter verbos que precisam de complemento para que você entenda o significado dele todo, né? Quando o verbo não apresenta um complemento, quando ele não precisa de um complemento, eu vou dizer que ele é um verbo intransitivo. Então, quando eu falo tudo aconteceu, esse aconteceu é o verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Tá? Agora, se o verbo apresenta um complemento sintaticamente, ele é classificado como verbo transitivo. Então, qual é a diferença de um para o outro? O verbo intransitivo não precisa de complemento. Então, se eu falo que assim, Maria chorou, o verbo chorou não precisa de complemento. Quem chorou? Maria chorou, acabou, você não precisa de um outro complemento, já entende todo o resto. Agora, se eu falo assim, Maria comprou laranjas, se eu tiro laranjas e falo só Maria comprou, você não entende.
Se eu falo Maria comprou, você vai perguntar, comprou o quê? Então, esse verbo comprou, ele precisa de um complemento. Então, ele é verbo transitivo. Então, o verbo intransitivo é o verbo que não precisa de complemento, perdão, e o verbo transitivo é o que precisa. Esses verbos, eles sempre vão aparecer aqui, ó, no predicado verbal. Eles sempre são núcleos do predicado verbal. Eles são a ideia central. Então, sempre que aparecer verbo intransitivo ou verbo transitivo, eles são núcleos do predicado verbal. Eles são sempre ação ou fenômenos da natureza. Beleza? Gente, vocês vão fazer 2 páginas só para mim, porque essa matéria ainda vai evoluir, a gente vai devagarzinho para chegar lá, tá? Vocês vão fazer 47 e 48, beleza? Gente, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.